O pai mandou ela calar a boca porque ela tem voz de taquara rachada. Nó. Aí ela foi fazer aula de dança. O professor falou que não ia dar certo porque ela é muito desengonçada. Aham. Aí ela quis... tinha um grupo de amigos que ela gostava muito. A mãe falou que não, porque aqueles amigos não eram bons pra ela. Certo. Então, toda vez que ela vai dar a opinião dela... Eu não mereço ser campeão em tal coisa. Acho que tá bom do jeito que eu tô aqui. Normalmente, alguns perfis de personalidade têm mais tendência a esse temperamento e a esse tipo de inteligência. Eu Tá. linko, mas eles são estudos separados. Entendi. Mas eu consigo linká-los. É como um look, né? Você tá com camiseta, com cinto, com cueca, com calça, com meia, com tênis, com pulseira e com relógio. Tá, É isso que eu faço. Na construção do Johnny tem várias informações. certo. Então, eu consigo fazer esse trabalho hoje. Eu trabalho com uma amiga muito querida, que é a Astrid. Um grande beijo pra ela. Eu já coloco na minha cabeça de que não vai dar certo. Então, as pessoas têm uma pré-tendência de nem começar porque vai estar com vergonha do que as outras pessoas vão falar. É porque, à medida que a gente cresce, a gente vai construindo algumas coisas que, de fato, não deveriam estar lá. Mas não é uma construção consciente. Tá começando mais um JohnnyCast e já vou começar com alguns recados. Faz tempo que você não me vê aqui, né? Faz algumas semanas aí que eu não tô postando toda terça-feira. Pra quem tá me acompanhando ou quem me acompanhou, sabe que eu cheguei de uma viagem da Europa, fiquei um mês lá. E desde quando eu cheguei, comecei a colocar algumas coisas em dias. Vocês estão vendo aqui também que estamos num cenário um pouco novo no JohnnyCast, né? Era um pouquinho menor, eu expandi, então tá um pouquinho diferente. Então, eu já voltei com a agenda, já tenho outros agendados também. E hoje é um tema bem interessante, viu? Hoje eu gostei muito. Eu achei que antes de mostrar o meu convidado aqui, né, eu tô olhando pra ele e a conversa é, tipo assim, muito interessante. Me chamou bastante atenção. Até a forma com que a gente se conheceu, que a gente pode, eu vou comentar um pouquinho aqui também. Então não sai daí não. Você que tá no Spotify, já deixa 5 estrelas. Quem tá pelo YouTube assistindo, já deixa a sua curtida aí pra me ajudar. E se você não é inscrito, se inscreve no canal pra gente poder aumentar e distribuir essa mensagem, né, esse episódio para mais pessoas, tá? Bom, é isso. Hoje é terça. Vou continuar postando os cortes lá no Instagram. Pra quem não segue ainda, é só entrar no TikTok, tá? O JohnnyCast, ou no Instagram, o JohnnyCast. E para você me acompanhar, meu perfil pessoal é John Pamplona. Tá tudo passando aí na tela pra você, tá bom? Então vamos começar, né, o que interessa, o porquê que você entrou nesse vídeo, né? Você olhou a capa, você olhou o título e falou, opa, esse tema aí me chamou a atenção, vou ver aqui, vou dar uma olhadinha, né? Vou escutar aqui no Spotify, vamos ver o que vai dar. Bom, já pega um papel, já pega uma caneta, que você vai precisar anotar bastante coisa daqui, tá? Meu convidado, ele entende muito do que vai ser falado aqui hoje. Então já anota, já pega aí água pra você ir tomando. Não fica saindo não dispersa não. Presta atenção e vai marcando tudo que você vai aprender nesse episódio aqui, tá bom? Então já apresentando, Diogo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você do convite. Como é que está? Tudo certo? Tudo ótimo, cara. E você? Maravilha. Cara, o que você achou aqui do ambiente? Gostou? Eu adorei. Ambiente bem clean, a gente fica à vontade. Parabéns aí pela sua estrutura. Maravilha. Diogo, isso eu vou ter uma dificuldade de repente, viu? Se sair Diego, eu vou atender também, que eu já tô acostumado. Muita gente te chama de Diego? Muita, cara. Porque Diego é variante de Diego, né? E é mais comum você encontrar Diegos do que Diogo. Então, e acho que de tanto ouvir Diego, aí eu acabo esquecendo que tem um Diogo. Aí até na hora de pronunciar, acaba saindo Diego, mas eu não vou errar, não. Mas todo Diogo é confundido com Diego. Todo Diogo? Mas nenhum Diego chamam de Diogo, cara. Impressionante. É verdade. Bom ponto. E assim, Diogo é da onde? Cara, Diego, se eu não me engano, é espanhol. Diogo também é uma variação de um nome espanhol, se eu não estiver enganado. Legal, meu também. Bom, Diogo, vamos entrar um pouco já no assunto do que nós temos aqui, né? Eu vou até pegar minha colinha aqui, porque eu não sou muito de decorar as coisas. Você pode até... E será que tem um porquê? Cara, algumas pessoas têm a força concentrada no pensamento, têm memória fotográfica, vão guardar números de 10, 20, 30 anos, outros não. Entendi. Pode ser uma ansiedade, pode ter a ver com temperamento, gente que bate o olho e não lembra. Tem a ver também, é difícil falar. Você acha que... Bom, é uma pergunta um pouquinho fora do tema, mas hoje, tipo assim, tem muita coisa que eu não lembro, coisa que eu fiz 5 minutos atrás. Mas antes da pandemia, eu lembrava de cliente meu
não cheguei a falar, mas era vendedor também de carro. Mas eu lembrava de clientes que eu vendi carro de 4 anos atrás. E hoje eu não consigo lembrar, tipo, da pergunta que eu fiz na pauta ontem. Isso depois da pandemia. Mas antes da pandemia, você também tinha isso? Tipo, você não lembrava do... Não tinha. Qualquer coisa eu lembrava sim. Cara, se... Até hoje eu fico relacionando pandemia, esse negócio que eu tô esquecendo. Bom, se a pandemia... Você pegou o coronavírus? Eu, provavelmente. Eu não fiz nenhum teste, Hum. mas eu passei alguns dias sem olfato. Muita gente perdeu o olfato. É, Olha, eu não sou especialista nessa área, não conheço as consequências do vírus, mas recomendo você passar num médico para ele ver se não deu nada. eu queria dar uma olhadinha. Eu fico com essa dúvida às vezes. Bom, mas vamos lá. O tema, vou fazer a introdução do tema, claro, que é como superar traumas e alinhar sua vida ao propósito pessoal e profissional, certo? Muito bem. Maravilha. Bom, a primeira pergunta aqui, na verdade não, pergunta não. Eu queria que você apresentasse um pouquinho, né, falasse um pouquinho sobre quem é o Diogo, né, eu não errei, tô fazendo força aqui pra poder lembrar. Eu queria que você falasse brevemente, assim, em 2, 3 minutos, quem é o Diogo, né, no que você trabalha hoje, especificamente do que você trabalha, né, e tudo mais. Certo. Bom, eu trabalho como terapeuta emocional Ok. e mentor de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. São duas atividades separadas, mas distintas, mas não separadas. Tá. O meu cliente, ele tem acesso aos dois. E eu aprendi na minha formação que no nosso trabalho a gente não chama a pessoa de paciente, porque paciente é uma pessoa paciente com o seu problema. Ok. E fica se arrastando e não resolve. Nós chamamos de cliente porque todo cliente paga e leva embora aquilo que ele precisa. Entendi. Então, como terapeuta, eu atuo com a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, hoje considerada a terapia mais moderna do século XXI para a resolução de traumas emocionais e crenças limitantes. Ok. Ela acessa o inconsciente, ela acessa a raiz da mente. Eu não sou médico, eu não trabalho como os psiquiatras, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não atuo no cérebro. Então, se alguém tem um problema de produção de química no cérebro, essa pessoa não é para mim. Ela é para um profissional da área. Eu atuo na mente. Eu atuo nos traumas e nas crenças limitantes. Tá. Para isso, eu preciso te explicar a diferença entre trauma e crença limitante. Ou marca emocional, melhor dizendo. Calma, a diferença de Trauma e marca emocional. marca emocional, ok. O trauma, Johnny, é uma pancada. Tá. É algo que marcou a vida da pessoa. Por exemplo, eu conheci um homem que eu trabalhei há muito tempo, até famoso, inclusive. Ele tem um problema grave com altura e fogo. Tanto é que ele trabalhava num prédio, ele não aguentou ficar lá, ele chegou para a diretoria, como a diretoria gosta muito deles, alugaram um lugar no térreo para ele. Por quê? Você talvez não vai se lembrar, mas teve um caso famoso aqui em São Paulo do edifício Joelma, que pegou fogo e muita gente... E ele viu essa cena. Tá. Então, aquilo chama-se trauma. Ele viu as pessoas pulando, ele viu gente saindo queimada, ele viu gente saindo gritando, ele viu famílias desesperadas. E aquela pancada emocional, que é um trauma, registrou para ele que fogo e altura é perigoso. Entendi. Então, ele pode estar num prédio que não pega fogo. Feito de um material que não é inflamável, não pega fogo. Mas a cabeça dele registrou a ideia de que altura e prédio são perigosos. Por conta daquilo que ele Daquilo viu. que ele viu, que Aquilo que ele marcou. fotografou. Entendi. Isso, ele já era adulto. Aham. Normalmente os traumas acontecem na primeira infância, na adolescência, mas pode acontecer com qualquer um. Como, por exemplo, eu conheci uma mulher recentemente que estava sentada num ponto de ônibus. Quando passou um motoboy em outra avenida, ela só ouviu, ela não viu, ela só ouviu o som da moto, ela já ficou meio encolhida. Eu comecei a conversar com ela, ela me contou que foi assaltada, o cara estava armado, Tá. por um motoboy no ponto de ônibus durante o dia. Então ela registrou a ideia de que ponto de ônibus com motoboy é perigo. Ela nem precisou ver a moto. Ouviu Não. o barulho. É o gatilho emocional, Entendi. entendeu? Isso é um trauma. Marca emocional é algo que consecutivamente aconteceu na sua infância, na sua adolescência e fez uma marca ali. Tá. Então, por exemplo, o Johnny foi pegar um copo de água na cozinha e o copo caiu da sua mão. Sua mãe já deu uma bronca. Pô, Johnny, tinha que ser você. Aí você saiu de casa, foi abrir o portão e a maçaneta saiu na sua mão. Vem seu pai. Caramba, Johnny, de novo. Uhum. Você chegou na escola e sem querer pisou na prova de um coleguinha que derrubou. Vem a professora. Johnny, você não faz nada direito. Então o Johnny registrou a ideia. Desculpe. O Johnny registrou a ideia de que tudo que ele for é melhor não fazer nada porque ele não faz nada direito. Entendi. Isso chama-se marca emocional. E tem muitos outros tipos de marca. Eu lembro de uma mulher que eu conheci que
ela é mais velha, e o irmão podia brincar na rua, numa estrada de terra que tinha ali na frente, depois da calçada. Aham. E toda vez que ela queria brincar, a mãe proibia, fechava o portão e dizia, você não vai. E ela falou, por que não? Porque você é mulher. Quer dizer, é uma educação oriental, a mãe não quis dizer exatamente. Ok. O que a mãe quis passar é o seguinte: não, menina tem que ser um pouco mais polida, não vai brincar com barro, os moleques estão chutando bola, brincando com caco de vidro, coisa de estilingue, coisa de moleque que vão se machucar. Você não vai porque você. Mas para a criança, aquilo registrou uma ideia de que ser mulher é ruim. Entendi. Então ela acha que a vida dos homens é bem sucedida porque são homens, a vida dela é ruim porque ela é mulher, tudo para ela é mais difícil. Isso chama marca emocional. Aham. Isso só acontece na infância ou durante a vida? Não, pode acontecer em qualquer momento. A tendência maior é na infância, porque nós trabalhamos com generalização. O cérebro trabalha com generalização. Entendi. Então, se você pegar um bebê de colo, mostrar um shih tzu e disser au, 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 quando ele vê um bulldog, quando ele vê qualquer outro cachorro de rua, ele já entendeu que aquilo é um au, au, que aquilo é um cachorro. Ele generalizou. Sim, E isso acontece com qualquer coisa. entendi. Então, por exemplo, aquela mulher do trauma de motoboy, ela generalizou o motoboy. Mas o cara que tá vindo de motoboy pode ser, inclusive, um cara que o marido dela pagou para fazer uma surpresa e entregar um buquê de flores para ela num ponto de ônibus. Entendi. Mas ela não, conscientemente, ela pode saber disso. Aham. Mas o que comanda a gente, que é o inconsciente, diz, ó, perigo. Tá vindo aí o perigo. Porque Generalizou. generalizou. Entendi. Foi o trauma ou a marca emocional. Pô, bacana. O trabalho da TRG é justamente esse. É através de um método guiado, seguro, que não é hipnose, Tá. não é inconsciente, é assim, exatamente assim, uma pessoa de frente para outra. Esse método vai reprocessar e não ressignificar. Vou explicar a diferença. Todos os acontecimentos ruins, marcas emocionais, traumas que foram gerados no ventre materno até a idade atual. Então você tem 22. Se você passar por esse processo, nós vamos visitar você no ventre até os 22 anos. Tá. E tudo aquilo que foi marcado, tudo aquilo que te marcou, através do método, aquilo é reprocessado, não é ressignificado. Por exemplo, ressignificar a questão do assalto da moça seria, não, mas olha, o Brasil é assim mesmo, esse bairro inclusive é perigoso, você tem que tomar cuidado, porque isso depende de quem você vota, porque tem político que não está nem aí para bandido. Isso nós estamos ressignificando, estamos batendo um papo e conversando. Tá. Não é isso que nós estamos fazendo. Ou então dizer para ela, olha, a partir de hoje por que você não usa tecnologia para lançar um dispositivo que toda vez que vier um motoboy ele apita? Não é isso, é ressignificar. Reprocessar é dissolver aquele problema quando aconteceu, seja nos 6 meses na barriga da mãe, seja com 2 anos, quando viu um ato de violência. Dissolver aquele problema lá no passado, para que hoje ele não gere mais movimentos involuntários em você. Ok. Como isso é possível? Como a cabeça trabalha com generalização e o cérebro não tem passado, presente nem futuro, ele acha que as coisas continuam acontecendo. Então, quando aquela mulher ouviu o barulho da moto, ela acreditou, aquilo deu um gatilho emocional, ela acreditou que aquilo estava acontecendo como já aconteceu. E não é. Era um cara que nem passou perto dela. Entendi. Então, o método vai destruir esses gatilhos. Ele vai reprocessar o problema lá para que ele não continue mais mandando em você aqui. Ok. Então vai reprogramar lá o nosso inconsciente, assim dizer? Isso. Entendi. Pode ser dito assim, de uma forma leiga, pode ser dito assim. Pra quando acontecer, ele não passar Não esse ter a sinal, reação. esse sinal errado, assim. Exatamente, não ter Entendi. mais a mesma reação. Entendi. Eu tive uma cliente que ela era dessas. Tudo que ela ia fazer, ela tinha medo, ela não se achava capaz, ela precisava da opinião de alguém para validar. E aí, aplicando o método nela, nós vimos várias cenas da vida dela, onde toda vez que ela ia se mover, uma força jogava ela para trás. Então ela me contou que estava num carro, tem 57 anos já. Imagina, meio século vivendo da mesma maneira, sem querer viver. Esse é o problema. E ela foi cantar, música de criança. O pai mandou ela calar a boca porque ela tem voz de taquara rachada. Nó. Aí ela foi fazer aula de dança. O professor falou que não ia dar certo porque ela é muito desengonçada. Aham. Aí ela tinha um grupo de amigos que ela gostava muito. A mãe falou que não, porque aqueles amigos não eram bons para ela. Certo. Então, toda vez que ela vai dar a opinião dela, aquilo vem, é melhor você não falar, porque você não é capaz. Você tem voz de taquara rachada, você não sabe escolher amigos, você não sabe, você é desengonçado, você vai passar vergonha. Você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer nada. Ah. Ela levantou a mão para ir no banheiro. Quando ela pensou em levantar a mão para ir pro banheiro, ela contou isso para mim. Ela preferiu fazer xixi nas calças por medo de pedir alguma coisa, quando ela estava na escola. Quer dizer, é muito grave. Por quê? Porque tem uma mensagem dentro dela que diz que ela não é importante no mundo. Então, mas é melhor você fazer na calça do que pedir. Porque vai que você pede e o professor não deixa.
Tudo bem, o professor pode não deixar. Qual é o problema disso? Nenhum. Mas para ela, que foi reprimida em tudo o que queria fazer, isso é o fim do mundo, é o caos. Então o método foi me mostrando todas as vezes que isso aconteceu. Entendi. E através do método a gente foi dissolvendo aqueles acontecimentos lá para que hoje ela não tivesse mais problema em se movimentar. É doideira isso. Eu queria linkar com... Eu fui num evento e teve uma palestra, vou até pegar o nome aqui, eu não falei... não tinha comentado isso aqui ainda hoje, mas um cara falou, Diamond, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, vou pegar o Instagram dele pra ver. André Diamond? Deixa eu ver, eu acho que é isso aí mesmo. Mas ele tava falando assim que nós estamos sendo, assim, em geral, né, estamos sendo reprogramados para ser um fracassado. Porque estamos, assim, na atualidade, assim, de que acho que eu não... Tipo, se entrar pra competir em alguma coisa, não. O importante é competir. O importante não é ganhar. Então, as pessoas estão fazendo nós pensarmos que a gente tem que ser assim. Que, tipo assim, eu não mereço ser campeão em tal coisa. Acho que tá bom do jeito que eu tô aqui. Ele passou uma visão de que o mundo, assim, tá reprogramando a nossa cabeça. De que a gente não é o melhor. A gente tem que pensar, poxa, acho que tem muitas pessoas melhores do que eu, acho que tem pessoas mais qualificadas, acho que eu não vou nem tentar, acho que tá tudo certo. E aí ele falou bastante desses exemplos. Pô, você tá numa aula, você tem vergonha de levantar a mão do que as outras pessoas vão pensar da sua pergunta, se vai ser boa, se vai ser ruim. E você acaba não levantando a mão. Então, você deixa de fazer muitas coisas por conta do que você acha do que as outras pessoas vão pensar de você. Então, você tem vergonha de fazer alguma pergunta quando você estiver em algum lugar. Você está na plateia. Aí, por exemplo, ontem eu estava... Um exemplo legal. Eu tava na igreja ontem, num louvor de adoração. E aí, a galera tá toda sentada. E você percebe que as pessoas de trás só levantam quando os primeiros levantam. Porque é efeito manada. Então você está sentado, se alguém de trás levanta sozinho, os da frente não estão vendo, as pessoas, de repente você vai pensar, nossa, vou passar uma vergonha, só eu vou levantar aqui no fundo, né? Só as galera do meu lado vai ver, quem tá lá na frente vai demorar para levantar. E eu já fiz diferente, eu fui um dos primeiros a levantar, em poucos segundos um monte de gente, tipo, dos meus lados, fui levantando. Então, eu também fui aprendendo a mudar esse tipo de visão e em vez de ser influenciado pelas pessoas, eu influenciar as pessoas. Então, isso é interessante no seguinte, você teve um movimento consciente, não inconsciente. Você conseguiu pensar e fazer. Tem que tomar um pequeno cuidado com isso na seguinte forma. Quando a coisa é profunda, no sentido de trauma, marca emocional, se for profunda, você precisa de um profissional da área para tirar aquilo de lá. Agora, tem muita coisa que a nível superficial você consegue fazer sozinho. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa traumatizada, eu tive com ele ontem. Ele falou das técnicas dele, eu conheci. Isso, do Sex Canvas. Isso. Ele falou, se eu fico mordido ainda porque fala Canvas, e o pessoal pensa que é o aplicativo do Canvas, não tem nada a ver. É isso mesmo. A gente conversou muito sobre isso. Movimentos, quando a coisa é profunda, por exemplo, eu consegui muita cura para mim quando eu acessei os conhecimentos da minha mentoria de desenvolvimento pessoal hoje. Porque aquilo era superficial, bastava eu ler e compreender que as coisas não eram assim, tudo bem. Agora, quando é a nível de trauma, uma pessoa como essa, por exemplo, que eu atendi, ela não teria essa atitude sua. Porque ela precisa de cura, ela precisa de remédio, ela precisa de alguém para resolver aquele problema. E mostrar para ela o que foi que aconteceu tecnicamente, entendeu? Ok. Caramba. É um bom ponto de vista. Sim. E você teve com ele ontem, que coincidência? Foi. Ele me falou das técnicas que ele faz e de algumas empresas que acabam usufruindo desse trabalho. Ele ficou de me passar mais material porque ele vai ter algumas formações. Eu quero entender. Eu falei para ele de enneagrama, ele gostou também. Mas você já conhecia ele antes? Não, conheci ontem. Conheci ontem? É. Então, eu ouvi bastante disso dele falando. Que as pessoas, o mundo tá reprogramando pra gente ser um fracassado. Que, tipo assim, vou fazer alguma coisa? Acho que eu não vou fazer, não. Porque as pessoas vão achar que é besteira. Ou, de repente, eu já coloco na minha cabeça de que não vai dar certo. Então, as pessoas têm uma pré-tendência de nem começar porque vai estar com vergonha do que as outras pessoas vão falar. É porque, à medida que a gente cresce, a gente vai construindo algumas coisas que, de fato, não deveriam estar lá. Mas não é uma construção consciente. O bebê, ou seja, você, eu e todo mundo que está assistindo a gente agora. Alguma vez na vida, a gente ficou com medo de tentar andar sabendo que ia cair? Porque o que vai dizer meu pai e minha mãe? Nada, eles estão incentivando. Verdade. A gente levanta e cai até aprender. Quando a gente cresce, nós é que começamos a colocar coisas na cabeça não conscientemente. Lógico, o bullying, um comentário,
O mundo comunica que a gente precisa se importar muito com o que os outros falam. Quando eu digo isso, tem que tomar muito cuidado. Eu não estou dizendo que eu vou fazer tudo que me der na telha e tudo que é errado, porque eu não estou nem aí. Certo. Eu não posso chegar aqui agora e me dar vontade de ficar nu e arrancar a roupa e deitar na mesa porque é a minha vontade. Não, de né? fato. Tem outra pessoa Sim. ali, tem gente assistindo. Aham. Existem os parâmetros, embora o mundo moderno queira tirar parâmetros para tudo. Não é isso. Mas quando eu falo, é no sentido de deixar de fazer coisas que você de fato pode fazer. Aham. Né? Eu posso tentar andar de bicicleta, de patins, como eu andei de bicicleta na infância. Se eu cair, tudo bem, se alguém vai ver, eu ri. Mas aí a pessoa ela tem tantos acúmulos dentro dela de reprovação na infância que ela não faz por conta Entendi. daquilo que está acontecendo. Aham. Essa pessoa precisa ser cuidada, entendeu? Entendi. E aí entra a reprogramação, então. Isso. Se o que ela tem é a nível profundo de trauma ou marca emocional, a TRG pode ajudar. Tá. A TRG hoje é a única terapia do mundo que é mensurável. Se eu estiver atendendo você na plataforma de atendimento, você pode, através do mesmo gráfico, onde eu pontuo lá a sua evolução, você acompanha do outro lado. Certo. Não é uma terapia sem fim. Não, ela tem começo, meio e fim. Entendi. São cinco pilares da TRG. O primeiro é o cronológico, aonde nós vamos acessar do ventre materno até a sua idade atual, 20, 30, 40, 50. Para reprocessar todos os problemas e marcas emocionais que aconteceram nesse período, de 0 a hoje. Tá. Feito isso, nós vamos para a somatização. Algumas pessoas refletem no corpo os problemas emocionais, outras não. Então, por exemplo, tem gente que tem fibromialgia há 20 anos, não porque está doente necessariamente, mas porque carrega a família nas costas. Né? Carrega todo mundo aqui, então é uma pessoa encurvada. Uhum. Isso é somatização. É o problema se refletindo no corpo. Problemas do lado direito, normalmente são problemas com o pai. Do lado esquerdo, são problemas com a mãe. Tem isso. Tem muito caso de pessoas que o cara tinha um olho assim, por exemplo, não era físico, ele não teve um acidente no olho, não tem nada fisicamente, não é isso que eu estou falando. Mas emocionalmente ele tinha um problema com o pai que se refletia aqui. Que isso. Não que todo mundo reage igual, Claro, mas claro. pode acontecer. Entendi. Depois da somatização tem o método temático. Então, estou trabalhando com uma cliente, ela é terapeuta, inclusive, ela trabalha como eu e está passando com o método comigo. E ela teve um problema muito grave porque ela sempre foi comparada a um homem na infância dela. Então, o pai sempre quis ter filho homem, sempre comparou, tratava ela como homem, fazia ela fazer trabalhos mais brutos, mais robustos, coisa de homem mesmo, mais atividade mais firme, né? E sempre um problema de escassez. Então ela sente que não consegue ganhar mais dinheiro, embora já viva da profissão, mas ela sente que não está conseguindo crescer. Isso é temático. A gente vai num tema específico, tema da escassez. Aplicamos um método até aquilo ser dissolvido. Tá. E depois tem o processamento futuro, aonde a gente reprocessa os medos que você tem no futuro. Eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não ser um bom pai, eu tenho medo de não conseguir me desenvolver na minha profissão. Esses medos do futuro, eles se manifestam aqui agora e impedem que você chegue lá. Então ele acaba acontecendo. O medo do futuro acaba acontecendo no presente. Entendi. E por fim a potencialização, que é criar em você uma sensação de vitória tão grande que você não vai ser mais impedido pelos problemas. Ou pelas ideias dos problemas, que os problemas são para ser resolvidos. Mas isso é bom ou é ruim? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Entendi. São 5 pilares. Tá. Ou seja, por isso que eu falei que é mensurável. O cliente, já passamos pelo cronológico. Agora vamos para o somático. Entendi. Depois para o temático. A pessoa está vendo a evolução dela. Ok. É uma terapia que tem começo, meio e fim. Entendi. Em algum momento você olhou e falou, achou interessante isso. O que te inspirou para poder trabalhar com isso? O que me inspirou com isso foi o autoconhecimento. Teve uma autoconhecimento. época na minha vida em que eu fiz tantas coisas. Eu fui de garçom a gerente, eu fui vendedor de perfume, eu trabalhei com imobiliária, eu fui supervisor da Herbalife, eu queria trabalhar na televisão, eu fiz muitas coisas distintas, tanto é que os amigos encontraram, caramba, você já se reinventou de novo? Não é que eu me reinventei de novo, eu não sabia para onde estava indo. Entendi. Então, para quem está vendo de fora, pô, o Diogo é foda, porque ele já trabalhou com vendas e agora ele trabalha com marketing. É sempre uma coisa muito oposta à outra. E eu me aprofundava nelas, dava muito certo, me tornava uma autoridade naquilo, mas eu via que não era para mim depois de um tempo. Aquilo não me saciava, eu queria outra coisa. E eu me perdi. E eu parei e falei, meu Deus, eu preciso de ajuda porque eu já não sei mais o que eu vou fazer de tanta coisa que eu fiz. Entendi. E aí eu estava trabalhando na Casa Cor, um evento de arquitetura que tem aqui em São Paulo, um evento incrível. E eu gosto muito de arquitetura, design de interiores. Tinha um espaço lá, entre tantos espaços, um deles me chamou a atenção. Eu fui até lá.
Olhei aquelas imagens, aquela arrumação, aquela organização, achei incrível. E já fiquei com vontade de fazer arquitetura e design de interiores. Mas eu me segurei, falei, não. Se eu começar nisso agora, eu vou me formar em arquitetura, vou começar a trabalhar com isso, vou ver que não é o que eu quero. Porque existe uma diferença entre aquilo que é para você e aquilo que você gosta. E algumas pessoas não sabem separar. Aquilo que eu quero e o que eu gosto. Você pode perfeitamente gostar de esportes de inverno, mas não necessariamente você tem que ir lá esquiar. Entendi. E ganhar aquilo com a vida. E eu não conseguia fazer essa separação. Aham. E aí eu vi um arquiteto, era o dono daquele espaço, eu parei para conversar com ele. Falei, meu amigo, parabéns pelo seu trabalho, ele é lindo. Eu tô com vontade de fazer, mas eu queria tirar uma dúvida com você, que já é um cara bem sucedido nessa área. Como é que eu faço para saber se isso é para mim? Porque eu tenho um problema grave de não saber separar o que eu gosto com aquilo que é para mim mesmo, acabo me aprofundando e não quero perder mais tempo. Ele falou assim, você precisa conhecer o Enneagrama, foi o que mudou minha vida. Entendi. Eu guardei essa frase, mudou a minha vida. Como tinha um cara bem sucedido ali, eu olhei e falei, bom, se mudou a vida dele, vai mudar a minha. Faz sentido. Foi isso que eu peguei. Eu não guardei nem o nome do que ele falou. E aí ele me deu o contato da professora dele. Eu achei que ela me eu já era vendedor, sempre fui um bom vendedor. Eu achei que ela me vendeu mal o que era o Enneagrama. E eu fui fazer uma outra pesquisa com um cara que mais tarde veio a ser meu professor, que é o Dalton Cortucci. Hoje eu trabalho com ele. Enneagrama, você já ouviu falar? Eu já ouvi. Enneagrama é um estudo milenar sobre a pessoa humana que mostra que existem 9 tipos de personalidade no mundo e que uma delas é a sua. Ok. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu entendi que tinha uma resposta para mim ali. Porque as pessoas falam muito assim, o Johnny é um cara que tem personalidade, ele foi lá e fez. Não, todo mundo tem personalidade, mas elas são diferentes. Entendi. E existem, uma é sua e as outras 8 não são. Claro. Qual é a minha? Então eu mergulhei naquilo, para resumir uma história grande, eu comecei a me interessar, passei a estudar e descobri que a minha personalidade me fazia buscar coisas para ser bem sucedido e, consequentemente, deixar o meu sonho e os meus talentos de lado. Quando eu vi aquilo, é como se você se visse num deserto, porque assim, e agora? Tudo, tá bom, já entendi que eu sou assim, e agora? O que eu vou fazer? Então já entendi que a vida toda eu fiz errado, e agora? Então assim, dói, mas é libertador. Sim. Por quê? Porque você já sabe que você deu um passo, peraí, eu vou dar outros então. Então eu já descobri que eu não sei mais quem eu sou. Agora eu vou descobrir quem eu sou de novo. Sim. Então eu passei a me estudar, porque eu gostei daquilo. Eu me envolvi com o Enneagrama. Certo. Depois disso eu fui para Mindset. Já ouviu falar em Mindset? Já ouvi falar. Mindset é a configuração mental que todo ser humano tem diante de qualquer coisa na vida, seja um simples problema ou um sonho. Essa configuração mental vai gerar uma movimentação em você, ou seja, o que é que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo para você que eu uso com os meus clientes. Tem um filme antigo chamado Clube das Desquitadas que mostra que existem 4 amigas que se conheceram na faculdade. Ok. Depois se separaram, porque cada uma foi seguir o seu caminho, todas elas se casaram. E uma delas, que é mostrada no começo do filme, ela teve muitos problemas com o matrimônio e se desiludiu ela. Então ela cometeu suicídio e se despediu das amigas por carta. Nossa. Depois essas amigas se encontraram e todas estavam tendo o mesmo problema. Uma foi deixada, a outra trocada pelo terapeuta, a outra trocada por uma mulher mais nova. Então elas queriam abandonar a vida. Ninguém acreditava mais em si, elas se viam como completas inúteis, porque deu certo para outra e não deu para nós. Até que um momento elas viram a chave e entendem que os problemas são para que nós nos apoderemos deles, para fazer com que haja uma solução. Okay. Isso é ressignificar, é diferente de reprocessar da TRG. Ressignificar é pegar o problema e dar novo significado. Johnny, tá aqui esse limão, você chupa, ele é azedo. Mas você pode ressignificá-lo misturando ele à água e ao leite condensado e fazer uma limonada suíça. O que foi que essas mulheres fizeram depois de sofrer muito? Elas fundaram um instituto para receber mulheres que sofrem abusos com os maridos em casa. As outras 3. As outras 3. Mas a dor ainda continua nelas. Porque elas foram, de fato, traídas, deixadas e tudo mais. Isso é ressignificar, é mindset. Isso é muito bom, isso oferece muita cura e liberdade para muita gente. Tá. Você, através de um mindset, consegue entender por que você não dá certo no seu trabalho, por que os problemas se repetem com você, porque muitas vezes a culpa é sua mesmo. Você não é o causador do problema que vem, da flecha que lançam, mas você é o responsável pela forma como você lida com aquilo. O mindset ensina isso, ele ressignifica comportamentos. A TRG não é ressignificar, é reprocessar, é dissolver a dor. Em outras palavras, se eu fosse atender essas 3 mulheres,
Elas chegariam para mim, Diogo, a gente passou por esse problema, nós hoje temos um instituto, nós recebemos outras mulheres, mas a gente ainda sente a dor da traição, de ser deixada. Muito bem, então nós vamos aplicar esse método para que nós, acessando esse problema lá do passado, dissolvamos aquela dor para que ela não gere mais a consequência aqui. Entendi. Por exemplo, elas, mesmo tendo ressignificado e fundado o instituto, a dor pode ser tão grande que o instituto pode afundar, porque a dor está lá ainda. Ok. Então, você entendeu a diferença de pode reprocessar? prejudicar. Pode. Tá. Você entendeu a diferença de ressignificar e reprocessar? Tá, sim. Então, mindset é uma outra ferramenta. Depois eu conheci os temperamentos, que diferente da personalidade, é uma predisposição genética que mostra que você tem uma forma emocional de responder ao mundo. São 4. Colérico, sanguíneo, filomático e melancólico. Ao passo em que as personalidades são 9 e elas são despertadas entre o ventre materno e a primeira infância, quer dizer, a sua é uma hoje, mas poderia ser outra. O temperamento não, ele é uma predisposição genética. A personalidade mostra a mensagem da sua criança interior. E o temperamento mostra a forma emocional como você responde ao mundo. Se é rápido, exuberante, se é lento. Cara, isso para você entender por que você emocionalmente reage como reage, ou até não reage, também é libertador. Sim. Porque tem eu fiz muito isso com uma pessoa. Pô, mano, eu tô morrendo de raiva do problema, você tá aí? Mas ele a reação dele é outra. Ela é fraca, uma reação lenta para o problema. É a pessoa que tem tendência a perdoar mais rápido, porque não guarda raiva, mas ao mesmo tempo incomoda aquela lentidão da pessoa. Mas lentidão para quem? Para o outro, que é rápido? Mas quem é que metrifica essa velocidade? Você entendeu? Então, cada pessoa tem uma forma emocional de responder ao mundo. Sim. Isso fará com que você não sofra mais emocionalmente pelos problemas que você sofre. Tá. Em seguida, eu encontrei os 9 tipos de inteligência, que é aquilo que eu mais amo fazer. 9 tipos de inteligência? 9 tipos de inteligência. Mas tem alguma coisa a ver com o Enneagrama? Não. Ah, não, é outra coisa. Tá ligado, pode estar ligado. Tá. Hoje eu trabalho linkando as coisas, né? Normalmente, alguns perfis de personalidade têm mais tendência a esse temperamento e a esse tipo de inteligência. Eu linko, mas eles são estudos separados. Entendi. Mas eu consigo linká-los. É como o look, né? Você tá com camiseta, com cinto, com cueca, com calça, com meia, com tênis, com pulseira e com relógio. Tá. É isso que eu faço. Na construção do Johnny tem várias informações. Certo. Então, eu consigo fazer esse trabalho hoje. Eu trabalho com uma amiga muito querida, que é a Astrid. Um grande beijo para ela. Ela que é muito mais aprofundada do que eu na área. O meu trabalho com o Enneagrama, ele não é contar a história do Enneagrama e entrar em coisas muito técnicas. Tá. Não, é direto na personalidade, naquilo que vai mudar a vida da pessoa hoje. Os 9 tipos de inteligência, eles mostram... Eu estou chegando aqui para te responder como é que eu cheguei na terapia. Claro, tá? claro. Eles mostram que existe uma forma de você exercer o seu valor profissional no mundo. Quais são eles? Inteligência sinestésica. É a pessoa que tem habilidade com o corpo. Então ela vai ser um excelente jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, Neymar. É a pessoa que é um dançarino profissional de tango. É o cara que luta esgrima. Você não pode matricular todo mundo numa aula de esgrima ou de tango que todo mundo vai aprender a dançar. Abre parênteses. Talvez aquela cliente minha fosse desengonçada mesmo. Porque ela não tem, talvez, inteligência sinestésica. Mas o professor não pode falar isso para ela, porque ele não falou para construir. E nem ela pode achar que o mundo está perdido porque ela não serve para dançar. Mas ela serve para outras coisas. Sim. O problema que nós temos hoje é a comparação. Né? Pô, o Diogo fala tão bem, por que eu não consigo me expressar como ele? Mas isso não quer dizer que você não vai ter sucesso na vida em outra área. Sim, claro. Né? As pessoas foram construídas diferentes. Os filhos de Deus são todos diferentes. Os talentos são diferentes para que eles se juntem. Você no seu podcast, você pode ser o cara mais incrível do mundo, mas você precisa de alguém sentado aqui. Claro. Né? A gente se completa. Sim. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. A prova disso é que para que exista outro ser humano, tem que ter um homem e uma mulher para eles se juntarem. E até sozinho o ser humano é 2, porque é a junção de um corpo e um espírito. Quando ocorre a morte, aí sim há a separação. Né? E o corpo deixa de ter o seu valor. Então, o que são os tipos de inteligência? É a forma como você vai se expressar no mundo, profissionalmente falando. Tá. Então, os lutadores, os dançarinos, eles têm inteligência sinestésica. Eles podem ganhar milhões aí com futebol, ou aqueles caras que fazem sapateado, sabe? Todo sincronizado. Aquilo é um grupo de pessoas com inteligência corporal sinestésica. Existe a inteligência linguística, que é a capacidade de expressar bem um tema com poder de persuasão, contá-lo de forma envolvente, seja de forma escrita ou de forma verbal. Certo. Existe a inteligência interpessoal, que é a capacidade de entender o outro sem que o outro se entenda. Caraca. Então, às vezes, o outro não tem pessoas que não conseguem se entender, ela precisa de um terapeuta.
E você mesmo não sendo terapeuta, se você tem essa inteligência, você pode não ter o conhecimento técnico, mas alguma coisa você pega da pessoa quando você está conversando. Será que não acontece isso com você, Johnny? De alguma maneira a pessoa sabe. Entendi. Inteligência intrapessoal é o oposto, é a capacidade de se compreender. É o cara que ele já sabe como é que ele funciona mesmo, não é a pessoa que diz eu sou assim mesmo. Não, esse é o que menos se entende. É a pessoa que sabe tecnicamente o que foi que aconteceu. Às vezes já conhece até o próprio trauma, lembra de coisas da infância, consegue ressignificar aquilo dentro dele. Existe, eu falei 4, né? Existe a inteligência naturalista, é a pessoa voltada para a natureza, para os fenômenos, para os animais, para as plantas. Normalmente os biólogos, as pessoas geógrafos, né, lidam com aquilo que é natural. Existe a inteligência matemática, é o cara bom de cálculos, bom de resolver problemas. Existe a inteligência espacial, é o cara que bate o olho aqui, ele sabe por quanto tem, onde é que vai aquela mesa. Arquitetos e design interiores têm essa inteligência. E existe também a inteligência existencialista, é a pessoa voltada para as coisas do alto. Aqui eu não estou discutindo religião agora, nem qual é certo ou errada. Estou dizendo o seguinte, pessoas com essa inteligência, elas têm mais recepção às coisas que vêm do alto. Então, por exemplo, você que você é cristão. Se você for falar de alguma coisa do cristianismo, sobre certo e errado, com uma pessoa que não tem essa inteligência, ela, Johnny, o que você está falando? Né? Tipo, por que não pode? Aquela pessoa dos porquê, por que não pode? Né? O que valida o certo e errado? Né? Nós sabemos que a gente não está... Isso aqui é tudo temporário. A pessoa com inteligência existencialista, ela tem o ouvido mais voltado para cima. Então, uma palavra de Deus pinga melhor para ela. Entendi. Ela consegue ler e entender as entrelinhas do que está escrito ali. Um líder, os grandes apóstolos, eles tinham essa inteligência, porque para você receber o sopro do Espírito Santo e entender o que Deus está falando, não pode ser qualquer um. Né? Então, o Deus que inspira, a pessoa tem que ter um ouvido inspirado também. Foram todas devidamente escolhidas. Então, inteligência existencialista, naturalista, sinestésica, linguística, intrapessoal, interpessoal, espacial, matemática, falta uma. Você falou natural? Naturalista. Naturalista. Deixa eu ver aqui, lembrar das 9. Enquanto você vai lembrando das 9, e pra mim descobrir qual que é o meu, existe algum teste? Musical. Musical. Inteligência musical, era essa que eu esqueci. Normalmente os artistas têm inteligência musical. Entendi. É a pessoa que, por exemplo, eu me lembro, meu pai tem. Eu me lembro que um dia a gente estava conversando, tinha alguém tocando alguma coisa e eu estava curtindo a música. E meu pai, nossa, que desafinado, como é que pode estar desse jeito? Mas eu não entendi o que ele estava falando. Eu fui entender 10 anos depois, quando eu entendi que algumas pessoas têm ouvido afinado. Então é a pessoa que tem capacidade de compor, de ouvir se a música está devidamente correta, de cantar bem, de mexer com instrumentos, inteligência musical. Eu tenho amiga assim. Só de escutar, nossa, essa guitarra tá desafinada. Eu falei, irmão, pra mim tá normal. Tá normal, porque a gente não tem essa inteligência. Você entende? Eu não consigo exercer aquele papel dela no mundo. Eu não fui construído para isso. Então, para você entender quais são os 9 tipos de inteligência, basta isso que eu falei agora, muito rasamente, claro. Mas vamos lá. Você se identificou com qual desses que eu falei? Só repete aí pra eu poder ver. Musical. Musical, não. Sinestésica, valor pelo corpo. Sinestésico? O lutador, o bodybuilder, o dançarino. Eu gosto muito de esporte. Tá, será que entra? Pode ter. Elas não são todas iguais em você, tá? Entendi. Elas podem ter uma pequena diferença entre níveis. Entendi. Mas sim, pode ser. O que mais? Matemática. Matemática, sim. Matemática. Interpessoal, capacidade de entender o outro. Poxa, acho que esse... não tanto. Intrapessoal, capacidade de se entender. Sim. Tem. Sim. Linguística, capacidade de se expressar de forma verbal ou escrita de forma clara, a ponto de convencer, de vender muito Poxa, bem. eu gosto, sim. Então você pode ser que tenha essa também. Espacial. Espacial é aquilo Você falou que foi o seu pai que montou isso aqui, né? É. Pra ele é fácil bater o olho e já montar. Sim, sim. Você poderia fazer como ele fez? Poxa, eu... Você seria um bom design de interiores, um bom arquiteto, talvez? Eu sou formado em design gráfico. Eu sou mais do digital. Hum. Mas acho que um pouquinho, sim. Pode ter um pouco também. Um pouco, Então, como é que você descobre as suas inteligências? Primeiro, entendendo como funcionam, quais são todas elas. Tá. E aí você faz um pequeno check-up da vida. Sim. O que você fez, você o que faz você uma não autoavaliação, você mesmo. Essa você pode fazer sozinho. Entendi. Entendeu? Quando eu entendi que as minhas inteligências eram linguística, eu sempre fui vendedor também. E sempre convenci bem as pessoas. E interpessoal, eu consigo fazer uma leitura de alguém, não bater o olho e ser da vida dos outros, mas conversando, eu consigo entender algumas nuances daquilo que ela fala. Tá. E interpessoal, capacidade de me entender. E existencialista, essas são as minhas 4 inteligências. Certo. As outras eu não tenho. Eu entendi que eu teria sucesso como profissional da área
de terapia ou desenvolvimento pessoal. Porque quem vem para mim é a pessoa que está machucada, ferida, que não sabe o que está acontecendo com ela. E são todos os meus clientes. Assim, todos. Não tem ninguém que venha, eu estou super bem. Não, a pessoa vem ferida. Mas eu posso entender. Claro, eu não estou desprezando o conhecimento técnico que eu fui ter depois. Claro. Quando eu entendi que Deus me fez para exercer esse valor no mundo, eu falei, então, agora eu vou ser terapeuta. Mas porque eu me conhecia. Eu não posso falar, não, eu vou ser músico, como eu já quis ser, sendo que não é minha inteligência. Então, era algo que você queria. Entendi. Mas assim, eu não queria pela música, porque você vai ser famoso, as pessoas vão ver. Você entende as feridas, como elas nos movimentam? Sim. Quando você entende o seu tipo de inteligência, você já sabe para onde não ir e para onde ir. Para onde não ir está muito claro. Para onde ir tem várias possibilidades. Com o meu atendimento, eu vou afinando aquilo com a pessoa e descartando aquilo que não é para ela. É ela quem tem que bater o martelo, mas ela precisa de alguém para guiá-la. Em algum momento, todo mundo tem que fazer isso, então. Fazer meio que esse filtro, tipo, olhar, fazer uma autoavaliação, pra poder, de repente, ver se ela tá numa posição num cargo legal, se ela tá numa empresa legal, se ela tá fazendo os hobbies que ela gosta, ou se é porque ela quer, ou porque alguém falou que ela deveria fazer. Então, Johnny, o meu professor Dalton, ele disse uma coisa que é verdade. Ele falou referente ao Enneagrama, mas eu vou falar referente ao desenvolvimento pessoal. Tá. O desenvolvimento pessoal e autoconhecimento é para o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro não é para o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Tem pessoas que não querem se conhecer porque acham que não precisa. E tem pessoas que... por exemplo, eu trabalho também com os motivadores profissionais, que foi criado pelo Eduardo Ferraz, um brasileiro que criou um livro muito bom, chamado Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O Eduardo mostra que existem alguns motivadores para o seu trabalho. Então, algumas pessoas têm o motivador da segurança, que é o quê? É o cara que tem um filho autista e uma mãe que está numa clínica que ela tem que... Só essa clínica por mês dá R$3.000. Esse cara não pode fazer nada além daquilo que ele está fazendo, porque ele precisa daquele trabalho, mesmo que ele não goste. Então ele fez um concurso público onde ele ganha R$10.000. Ele detesta o cargo, mas ele tem que ficar lá, pelo menos por enquanto, porque o filho precisa de cuidados e porque a mãe está numa clínica. Ele não pode, vou largar tudo e vou empreender. Né? Você entende? Não é o momento dele. Então, é muito difícil que algumas pessoas façam essa varredura em si mesmas, porque se o cara descobrir que ele não foi feito para o concurso público, o que ele vai fazer? Vai tirar a mãe da clínica? Ele não pode fazer isso. Mas ele pode sim, se conhecer já é libertador. Então, por exemplo, eu posso receber esse cliente? Posso. Muitas vezes ele vai continuar no mesmo lugar, mas aquilo é para dar um alívio momentâneo e entender que agora é a missão dele. Amanhã é quarta-feira, depois é quinta, as coisas podem mudar. Entendeu? Então, assim, não são todas as pessoas que buscam, mas são todas as pessoas que precisam. Porque se conhecer é maravilhoso. Sim. Entender por que você faz o que faz. Em algum momento você vai ter alguma reação emocional, seja um problema, ou vai precisar reagir, tem gente que não reage. Quando você entende qual é o seu carro, você não compara com o carro do vizinho. Você liga o seu e sai andando no seu. Aí entra um pouco do que você estava comentando antes de a gente começar a gravar sobre a verdade, né? Quando você conhece a verdade, a verdade liberta. Isso. Existe hoje, e eu deixo isso para você que está me assistindo agora, espero que você entenda que é um conselho bom. Tem uma frase terrível que diz o seguinte: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Não é verdade. Por conselhos começam guerras e começam a paz. Né? Não, conselho é muito bom. Pode ser que hajam conselhos ruins, vindo de pessoas ruins, mas conselho é bom. E um conselho que eu te dou é o seguinte: encontre a verdade das coisas. A verdade é para ser encontrada e não construída. Então, por exemplo, uma pessoa que diz eu sou assim mesmo, ela não vai mudar. Então, o marido, a mulher, ou o seu chefe, ou o seu companheiro de trabalho, ou o seu amigo, ou o seu sócio no podcast, ele, tá bom, eu também sou assim, não vou mudar. Pronto, acabou uma sociedade, porque a pessoa não quer entender o que ela faz de errado para mudar. Tá errado isso. Difícil. Ninguém é perfeito. Eu falo por mim, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e falei, caramba, essa é a minha personalidade. Esse é meu temperamento. Verdade, esse era meu mindset. Eu tinha mindset fixo. A boa notícia é que o mindset é maleável. Você pode configurá-lo para mindset de crescimento. Eu vi quantas vezes eu errei. E eu não queria assumir. Eu achava que o erro era do outro. Por ter encontrado a verdade e ver que pontualmente no trabalho, na vida pessoal, na família, eu errei muitas vezes, aquilo me deu liberdade. O que não quer dizer que a outra pessoa não está errada também. No desenvolvimento pessoal, o que você entende é que a rédea da sua vida é para o seu cavalo e não do outro.
Você tem que controlar você. Biblicamente diz, né? Vale mais o homem que se controla do que um ditador que domina uma cidade inteira. Porque dominar outra cidade é fácil com o poder de fogo. Você põe medo, tá tudo bem. Mas e se controlar? Difícil. Né? E entender o que você faz. Não, eu não posso fazer isso porque está errado. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas hoje fazem um absurdo que é... Não tem certo, não tem errado. O que você pensa vale. Esse é o comportamento animal. Você chega em casa. Vamos, para que ninguém pense que eu estou ofendendo. Você chega em casa. Cachorro late. Quando o cachorro late, o cachorro do vizinho também late. O seu bichinho, ele não pode pensar... Gente, é o seguinte, o Johnny gravou até tarde hoje. Vamos fazer o seguinte, não vamos ceder os instintos hoje. É melhor não latir. Até porque o cachorro da vizinha também... Ele não pode fazer isso. Ele é instintivo. Ele deu vontade, vai lá e faz. Ele late. O ser humano não. Ele tem a capacidade de pensar, de se controlar. Mas antes de se controlar, você tem que entender o que você faz. Ou seja, em resumo, encontrar a verdade das coisas. Né? Eu trabalhei muito tempo com roupa e eu tinha alguns clientes que são daltônicos. Quando o cara começa assim, ó, eu tenho liberdade. Posso te perguntar uma coisa, Luiz? Você é daltônico? Sou. Ele está pegando a cor vinho, para ele é cinza. Agora eu pergunto para você, que cor é a cor vinho? Ela é vinho. Mas ele enxerga cinza. Mas eu não posso dizer que é cinza só para agradá-lo ou porque os olhos deles estão vendo. Ele tem um problema nos olhos, ou seja, no espelho que vê o mundo. E ele enxerga cinza, mas aquela cor continua vinho. Então, se você for vir para mim, eu não vou adaptar o mundo a você. Vou adaptar você à verdade. E ela liberta. Perfeito. Você estava comentando até agora... De tudo que você falou aqui, você encontrou o teu propósito. Isso. E como que você aconselharia uma pessoa que está em busca desse... Tipo assim, qual que é o meu propósito? Que aconselho você daria para essa pessoa que está em busca? Certo. Bom, o meu propósito de vida, ele está alinhado ao meu trabalho. Então, qual é o meu propósito de vida? É fazer com que você encontre o seu propósito de vida. É fazer com que você encontre a sua profissão. É fazer com que você entenda qual é a sua personalidade. É fazer com que você entenda qual é a reação emocional que você tem no mundo. É configurar o seu mindset para um mindset de crescimento. É apresentar para você a importância das suas inteligências no mundo. Esse é o meu propósito. É levar para o outro aquilo que eu não tinha. Sim. Mas, por exemplo, só dando um exemplo, eu estou exercendo aqui algumas das minhas inteligências. A linguística e a interpessoal. Sim. Você está considerando útil essa entrevista? Com certeza. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu fui construído. Se você me trouxe aqui para tocar violão... Não vai rolar. Cara, ninguém vai curtir. Eu não sei nem como segurar. Então, quando você descobre a sua importância no mundo, você causa impacto de valor até no outro. Além da satisfação pessoal. Então, o meu trabalho é esse. Mas não necessariamente o seu propósito de vida está alinhado à sua profissão. Tem pessoas que... o cara é empresário. Mas a empresa dele é do ramo de imobiliária. Mas o propósito dele é ajudar moradores de rua. Então ele não consegue a empresa dele não tem nada a ver com isso. Ele não consegue pegar os moradores de rua e levar para dentro do escritório dele. Mas ele consegue, uma vez por mês, fazer um trabalho social, estar junto com aquelas pessoas, tirá-los da rua, porque não adianta você ficar alimentando a pessoa ali. Ele consegue tirar dali. Como tem gente que faz isso com bicho, com animal, com idoso. Eu conheço tem um amigo em Manaus, ele trabalha numa empresa que, se eu não me engano, é uma empresa que faz embalagens para chocolates. E o propósito dele é ajudar uma criança. Porque quando ele era criança, ele queria ser ajudado e não tinha. Então, hoje, ele ajuda crianças. Então, tem um menino que ele formou, ele pagou o curso de inglês para esse menino. Caraca, que legal. Né? Esse é o propósito dele. É o propósito de ajudar crianças, porque quando ele vê uma criança perdida, ele se encontra lá. Porque ele foi assim. Então, para que uma pessoa entenda qual é o propósito de vida dela, antes disso, ela tem que entender qual é o propósito dela na vida. Entendi. Como ela faz isso? Descobrindo qual é o seu tipo de personalidade, temperamento, mindset, tipos de inteligência e talvez motivadores profissionais, porque ela vai saber como ela se movimenta no mundo e o que é importante para ela. Sim. Então é muito possível você linkar o teu propósito com a tua carreira, ou também não, né? Que nem você acabou de dar esse exemplo. Né? Exatamente. Mas para as pessoas que estão querendo linkar, você acha que é possível? Você acha que é fácil? Mas é que eu fiz a pergunta, mas de repente eu já entendi aqui. Que de repente ela tem que descobrir primeiro o propósito da vida dela. Aí se torna fácil. Tá. Porque quando eu vi que o meu tipo de inteligência me levava para outra pessoa, o caminho foi assim. Porque é claro, o caminho está sinalizado, pavimentado, iluminado, seguro. Você não está andando às cegas procurando as coisas. Sim. Você sabe para onde está indo. Sim. Então é muito comum hoje, muita gente bem sucedida no sentido financeiro não ter satisfação naquilo que faz. A pessoa está lá pelo dinheiro. Qual é o problema de estar lá pelo dinheiro? Nenhum.
Porque se você gera dinheiro fazendo uma coisa que não faz, quando você descobrir fazendo uma coisa que não gosta, quando você descobrir algo que você gosta, você pode se envolver com aquilo Certo. e prosperar naquilo. Aham, Entendeu? sim. Isso é muito bom. E às vezes até dá mais certo, né? Fazer É, porque você tá, duplicar. claro, você está exercendo o seu valor ali. Aham. Né? Eu vejo por mim, foi o que eu falei no começo da entrevista. Eu fiz tanta coisa. Eu era o melhor garçom do salão. Eu fui um ótimo gerente. Sim. Eu fui um dos primeiros da região, lá de Bauru, quando eu trabalhava com perfume, eu fiquei entre os primeiros, mas não era o que eu gostava. Vendas eu gosto de vender, eu gosto de vender produto, vender serviço, porque eu exerço talento linguístico. Eu sei conversar, eu sei convencer você desse copo, dessa taça, desse celular, desse microfone. Entendeu? Sim. Então, exercendo o seu talento, você vai ter sucesso. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler na minha cola, porque senão eu não vou lembrar assim de Vamos cor. lá. A gente já falou sobre conectar, né, o propósito com a profissão. Mas assim, quais são os maiores desafios que você, né, Diogo, observa nas pessoas durante a busca do seu propósito? Quais que são os desafios? Johnny, eu não gosto dessa resposta, mas eu vou falar. Tá. Você está se referindo aos meus clientes? Tanto pode ser os seus clientes, que você já tem experiência, né? Já sabe como lidar com elas, mas em modo geral também. Tá, então aí eu consigo responder. Com os meus clientes, nenhum. Porque quando ele vem por conta de toda essa propaganda que eu fiz aqui. Eu já falei do que eu faço. Aham. E ele sempre vê os depoimentos dos outros, porque eu peço, as pessoas mandam pelo WhatsApp, eu encaminho, dou print para que as pessoas vejam. Sim. Então uma pessoa que vem, ela já está disposta. Tá. Nos outros, que são os caras que não vêm, que são as pessoas, não necessariamente para mim, mas a pessoa que não busca. Eu me lembro que eu conheci um cara, no lugar que eu trabalhei, que eu não tenho nenhum problema com isso, tá? Mas regularmente ele me pedia um dinheiro emprestado, porque ele tinha 2 filhos, eu entendo. Era uma pessoa que tinha um cargo baixo na empresa, não podia ganhar mais, tudo bem. Até que um dia eu falei que não tinha. E eu disse para ele, olha, eu não tenho nenhum problema em te ajudar. Mas quantas vezes isso já aconteceu? Você consegue compreender que você está naquela chamada corrida dos ratos, que é dito no livro do Pai Rico e Pai Pobre? Ele trabalha, paga conta. Aí entrou uma dor de dente no meio, sai do orçamento, tem que pegar com alguém. Mas ele vai ter que pagar esse alguém. Aí o filho precisa de alguma coisa. Então, e se a gente descobrisse o seu propósito de vida? Algo que... Ele tinha um trabalho muito simples, né? Ele não era uma profissão, era um trabalho diferente. Pô, Diogo, você tá certo, eu acho que isso mesmo, eu sou meio preguiçoso. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou cuidar de você de graça. Eu estava no começo da carreira, eu já tinha todas essas ferramentas. Nunca mais ele falou comigo. Não que ele parou de conversar porque me odeia, mas não me mandou mais mensagem. Por quê? Porque não quer fazer, não quer se conhecer. Pode estar ligado, sim, a alguma coisa da infância que diz, isso aí é pra rico, esse negócio de terapia, isso é frescura, pode estar ligado, eu não sei. Já tem um bloqueio já. Já tem um bloqueio. Então, o maior... É difícil responder essa pergunta porque cada pessoa tem a sua pedra de tropeço. Mas eu acho que o maior desafio é ela mesma. Mas é difícil como terapeuta você falar para alguém, o seu maior desafio é você mesmo, porque se a pessoa está traumatizada ou tem uma marca emocional, ela não consegue mais responder. Você não chega para uma pessoa com depressão e diz, olha, vamos daí, vamos ser felizes, vamos correr no lago, a pessoa não tem mais força. Né? É muito difícil responder essa pergunta, mas, num geral, eu posso dizer que conheço muitos jovens que trabalham, que têm já uma vida comum, né? O cara sai, um CLT, vai trabalhar, ele reclama dos mesmos problemas. Talvez ele faça academia ou procedimentos estéticos, mas ele não cuida de dentro. E a gente é fora o que a gente é dentro. Exatamente, né? A sua realidade aqui fora vai sendo construída pela sua realidade aqui dentro. Sim. Mas a sua realidade aqui dentro não necessariamente é real. É isso que eu sempre falo. Por exemplo, a pessoa que tem anorexia nervosa, quanto ela pesa? 37 quilos, pele e osso. Mas ela acha o quê? Que ela pesa 180. Agora eu pergunto a você, quanto ela pesa? Na realidade da cabeça dela, ela acha que ela é super obesa. Mas essa realidade é mentirosa, não é real. Sim. Então é necessário um esforço para ver com os olhos aquilo que ao contrário do que a sua mente está te enganando. Claro, ali é uma pessoa que está doente, a gente entende. Eu só usei como exemplo para ficar fácil. Mas a pessoa, eu acho que todo mundo tem assim, pelo menos o mínimo de poder de olhar para si e dizer, não está dando certo. Eu passei a vencer quando eu fiz isso. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, ela tem inteligência interpessoal, e eu estava totalmente perdido, não tinha contato com nada disso, eu nem sabia o que ia fazer da vida.
E ela foi, eu não lembro o que era, mas ela foi falar alguma coisa que eu já sabia o que era. Quando ela falou, eu fiz assim. Né? O corpo fala, quer dizer o quê? Isso aqui é falta de recepção ao que está vindo. Sim. É. Você tá se protegendo, você não gostou Não muito gostei. do que ela falou. Ela ia dizer que eu estava errado referente a alguma coisa. Mas imediatamente eu falei o seguinte, falei pra mim, falei, cara, Diogo, eu conversando comigo mesmo, faz um favor, descruza esse braço, porque você fez o seu jeito até agora e não deu certo. Escuta pelo menos o que ela vai falar, porque vai que tá certo. Exatamente, foi isso que eu falei. Eu falei comigo mesmo na cabeça, foi uma questão de segundos. Eu descruzei os braços, eu não lembro mais o que era que ela falou, sinal que eu já venci, mas ela tinha toda a razão. E foi aquele dia que precedeu esse dia da Casa Cor, que eu tive conhecimento, tive contato com o autoconhecimento, que me deu esse combustível. Se eu não tivesse aceitado a verdade que ela falou, eu jamais teria encontrado tudo que eu encontrei e não seria quem eu sou hoje. E não estaria trabalhando o que trabalho hoje. Então, o primeiro passo, encontre a verdade sobre você. Qual é o seu temperamento, sua personalidade. Às vezes a gente tem tendência a pôr a culpa no outro e não se analisar. Repito, não quer dizer que o outro não esteja errado nunca. A questão é o que você faz com o que acontece. Sim. E você saiu de lá com uma amiga também, né? Porque se você fica com o braço cruzado também e bate vai pra cima. Ela já era uma pessoa querida pra mim e naquele dia eu passei a ter uma consideração muito grande pra ela, porque foi uma informação que ela me deu que desencadeou um número de informações muito maiores que me trouxe para aquilo que eu tenho hoje. Entendi. E o quão importante foi, né, você não ser uma pessoa ignorante ali no momento. Exato. Hoje eu posso receber outras pessoas que têm a mesma dor. E eu também os ensino a fazer isso. Frequentemente, a dor de uma pessoa, se ela souber abraçar da forma correta, né, vai gerar a sua felicidade. Como é que é? A dor de uma pessoa, se for abraçada da forma correta, vai gerar a sua felicidade. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser masoquista ou gótica e adorar sofrer. Aquela coisa meio emo, não é isso que eu estou falando. Mas ela olhar para aquilo e dizer, não, eu posso tomar propriedade daquilo. Sim. Né? Eu lembro muitos casos de pessoas que foram trocadas por alguém mais bonito. Você pode mindset fixo, você pode definhar, você pode se entupir de comer, você pode ficar com peso ainda maior, você pode parar de comer e ficar anoréxico, você pode fazer tudo isso. Ou você pode entender que de fato você não estava bem, que é difícil entender, e dizer, a partir de hoje eu vou me cuidar. Mesmo, né? Pegar a dor e gerar uma antidor. Você pode fazer isso, você tem essa escolha. Claro que as pessoas são diferentes. Tem gente que não sabe nem que pode fazer isso. Para isso ela precisa de um profissional. Vem cá que eu vou te mostrar, eu vou te dar exemplos. Antes da exemplo, eu vou entender como você reage emocionalmente, para eu saber como falar. Eu vou entender qual é a mensagem da sua criança interior, através do Enneagrama, porque ela talvez ela esteja dizendo que não vai dar certo. E aí o cara quer. Conscientemente ele quer, mas tem uma criança aqui que não vem pra cá. Você entendeu? Sim. Tudo. No meu trabalho é o seguinte: antes de qualquer atitude, deixa eu conhecer você atrás do óculos, atrás do seu RG, na sua alma. Quem é você? Eu vou te conhecer e vou te apresentar a você mesmo. Que foi o que eu fiz comigo. Eu me conheci e me apresentei a mim mesmo. Sim. Então eu passei a entender o que eu buscava profissionalmente, como eu reagia, o que eu fazia. Isso é uma liberdade que não tem preço. E na teoria deve ser tão simples, né? Porque se tá com dor de dente, vai pro dentista. Tá doente, vai no médico. Pô, precisa resolver algum problema assim de trauma ou de... Como que é? É trauma aí? Trauma ou marca emocional. Marca emocional. Procura um profissional da área também. Porque esse é o exemplo que você deu que eu sempre uso. Médico. Você vai no médico. Doutor, eu estou com dor. Aonde? Não sei. Então, o médico não pode fazer nada. No terapeuta é o contrário. Você tem uma dor e você não sabe de onde ela vem. Sim. O terapeuta, não são todos os terapeutas, que cada um tem a sua ferramenta. Eu não faço terapia de fala. Ninguém senta comigo para bater papo, para contar como foi o dia. Não, a gente faz terapia de autoconhecimento. Cada sessão minha, eu vou te dar uma peça do quebra-cabeça da sua vida. Que eu levei 5 anos para juntar as minhas. O método que eu montei é mais rápido. A gente vai especificamente naquilo que você é. Você não precisa passar por todo o conhecimento. E é isso. Entendi. E a terapia é TRG, né? TRG. TRG significa o quê? Terapia de reprocessamento generativo. T de terapia, porque de fato é uma terapia. Reprocessamento, porque o método dissolve os problemas marcados para que eles generativo, para que aquilo gere um grau de maturidade que a pessoa deseja ter, mas não pode ter, porque o seu trauma assegura. Terapia de reprocessamento generativo. Dito isso, para quem quer essa terapia? Para todas as pessoas que têm marcas emocionais, traumas, algo constrangedor. E interessante que eu não falei é o seguinte: se você tem um problema
grave, constrangedor, que você não quer revelar, a TRG consegue resolver sem você contar o trauma. Sem contar? Sem contar. Por quê? Primeiro porque as pessoas podem não saber o que é. Entendi. Como o caso de gente que sofreu violência sexual. Às vezes acontece do cérebro esconder aquele trauma. Como é que ela vai contar se ela não sabe que tem? Ou pode ser algo muito constrangedor. A pessoa não quer falar. Uhum. Você não precisa contar o seu trauma. Eu, particularmente, gosto quando a pessoa fala, porque através da inteligência interpessoal, entendeu? Capacidade de entender o outro, eu consigo levá-la de uma forma mais leve. Mas na TRG não é preciso. Na TRG o método, ele acessa do 0 anos do Johnny até a idade atual. E se tiver alguma coisa lá, como algo muito constrangedor, tem casos de casal que se traía. E aí o pai levava a filha para ver ele traindo a mãe e a mãe fazia a mesma coisa. Você imagina a cabeça de uma criança com isso? Perdido. Como é que você conta uma coisa dessa? É difícil, né? No caso dela, ela contou, mas tem coisas. O que eu quero que você que está me assistindo agora entenda é o seguinte: se você tiver algo muito constrangedor, não há necessidade de você contar. Porque o método, ele vai acessar a dor. E é que eu não consigo explicar aqui porque eu teria que te atender. Mas através do método, ele vai reprocessar esse problema que você tem aí guardado, que é constrangedor. Você mesmo vai confirmar. Então, através da TRG, não é necessário se revelar o trauma. Uma porque pode ser muito grave, outra porque a pessoa nem sabe que tem. Tem algum caso, Diogo, que você possa contar? Assim, claro, sem citar nomes e tudo mais? Sim, posso. Eu vou contar um caso que não é meu, que é dos nossos... Porque meus clientes também estão assistindo, etc. Eu vou contar de um caso... Deixa eu pensar, legal para contar. Aquele caso que você contou aquele dia que eu conheci. Inclusive, vou até aproveitar porque eu falei no comecinho de como a gente conheceu, foi meio doido. Eu fui... Pode falar? Não tem problema, não? Eu fui comprar... Tava no shopping, tava procurando umas peças de roupa pra mim. Mais especificamente, tava procurando um chinelo. E aí eu fui atendido pelo Diogo, me atendeu super bem. E aí ele começou a fazer perguntas, né, com que você trabalha e acabou linkando, né? Você precisava também, você estava à procura de um lugar onde gravava podcast e tudo mais. Quer colocar quer começar a colocar, né, o teu conteúdo, acho que no digital, alguma coisa que você comentou comigo. E aí a gente acabou se conhecendo e a conversa não poderia ter sido melhor. Verdade, boa. Isso é interessante pelo seguinte, eu já tive uma época da vida em que eu tinha um certo medo de conversar com outra pessoa. Se eu tivesse isso mal resolvido, eu não estaria aqui agora. Então você entendeu como é importante a terapia? Ela vai limpar, né, todas aquelas sujeirinhas, aquela sujeirinha que fica em volta da pia que não deixa a água descer. Sim. Tem um caso que eu me lembro, assim, um dos casos mais interessantes que eu vi na TRG. De uma moça que chegava à noite, ela não conseguia dormir, só gritava, só chorava. Consequência disso, quando raiava o dia, ela passava a dormir. Ou seja, um problema gerando outro. Aí ela não podia trabalhar, não podia viver, não podia fazer mais nada, porque ela tinha que dormir. Levaram para o psiquiatra, não tem nenhum problema cerebral. Ela gritava de noite? Gritava e só chorava, não dormia, ninguém entendia o que era. Tá. Levou para o psiquiatra, não tem nada. Levou para a igreja, porque parece coisa do demônio, não tem nada. Quando ela passou na TRG, ela lembrou que durante 2 meses, se eu não me engano, ela foi violentada à noite num cais por um homem. O cérebro escondeu o trauma porque é algo muito desagradável. Mas deixou um pisca-alerta ligado de que noite significa perigo. Então, toda vez que cai à noite, aquele gatilho emocional, porque o inconsciente não tem passado, presente nem futuro. As coisas continuam acontecendo. Certo. Então, o gatilho disse, vai acontecer de novo. É aquela mesma noite. Então, ela não podia viver. Através do método... Ela não precisava ter contado, ela contou, mas através do método, aquele dia do trauma foi visitado, foi reprocessado e aqueles problemas pararam de gerar consequências hoje. É isso que a TRG faz. Ela acessa um nível profundo da pessoa. O meu trabalho, a TRG, ela acessa o inconsciente. O meu trabalho com mentoria de desenvolvimento pessoal é a nível consciente. É assim, vem cá, Johnny, eu vou te apresentar. Então eu vou mostrar para você as características particulares que você tem, que não necessariamente são do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. É aquilo que você é individual no mundo. Uau. Diogo, eu tenho 2 perguntas aqui que antes de gravar eu pedi para algumas pessoas mandarem perguntas aqui, mais específicas sobre a terapia TRG. A primeira a terapia TRG funciona para qualquer tipo de trauma
Essa é a primeira pergunta. E a segunda, é possível encontrar propósito em qualquer fase da vida, você estando numa fase ruim ou numa fase boa? Né, pode... E fase aí também pode querer dizer faixa etária, né? Também, Idade. também. Sim, você pode encontrar, né, o seu propósito de vida em qualquer momento. Claro que a sua vida é uma coisa muito particular, né? Vai envolver a sua família, a sua saúde. Mas sim, você pode encontrar. Porque se você não exerceu esse propósito durante a juventude, ele está lá te esperando. Você pode fazer, de alguma maneira você pode fazer. Mas, de novo, é uma pergunta bastante específica. A gente precisa conhecer essa pessoa, entender os pontos dela, o que é ela, o que ela faz, para entender esse propósito. Mas sim, é possível em qualquer fase da vida. Muitos sonhos morrem quando a pessoa se casa ou quando a pessoa chega numa certa idade. Mas eles morrem não necessariamente porque eles têm que morrer, mas porque a pessoa acredita que não pode mais. Claro que eu não sei se eu conheci uma história, acho que lá em Bauru, se eu não me engano, de uma senhora que se formou em Direito com 74 anos. E ela nunca teve essa chance, mas ela queria, conseguiu, trabalha. Então, assim, o tempo já passou de qualquer jeito. Use o restante que você tem para se conhecer e ser feliz. É possível encontrar sim. E a primeira pergunta é se acessa todo tipo de trauma, né? Sim, a TRG serve, atenção, para tudo o que é mente. Para tudo que está no psiquismo. Ela não vai tratar de problemas psiquiátricos, de problemas cerebrais. Não. Se é mente, se é raiz, a TRG pode resolver. Perfeito. Ô Diogo, deixei passar alguma coisa aqui que de repente você queria complementar do que é a terapia TRG? Não, eu acho que nós falamos bem e é suficiente. E quais seriam suas considerações finais? Tá. Eu tenho uma frase para deixar. Então, para você realizar um pequeno objetivo ou um grande sonho, são necessários 3 passos na vida. Comece onde você está, use aquilo que você tem e faça aquilo que você pode. Então, a primeira, comece onde está. Aonde você está agora? Exatamente aí. Talvez o seu primeiro passo seja um contato com um profissional que possa te ajudar. Se você está dentro daquilo que eu falei aqui, ou se tem alguma dúvida, o seu primeiro passo é começar. As pessoas têm hábito de começar pelo último passo, né? Ah, eu já queria ter essa estrutura. Então, mas não dá. Né? Você não nasce na idade adulta. Todo mundo foi um espermatozoide, depois um feto, depois um bebê, depois um jovem, mais tarde um adulto, por fim um idoso e amanhã um cadáver. Existe uma fase. Então comece aonde você está. É aquela coisa, se os espermatozoides olhassem para os adultos, eu nunca vou ser assim desse tamanho, realmente. Ninguém sairia nadando para fecundar um óvulo. Então a sua hora de começar é agora, independente dos problemas que se passaram na sua vida. Dos traumas, das perdas, a sua hora é agora, porque agora você está aqui. E deixa um desafio para você. Opa. Se você topar, claro. As pessoas podem comprovar o meu trabalho. A gente pode, se você quiser passar comigo, eu vou fazer o mesmo atendimento com você que eu faço com todos os meus clientes, gratuitamente. E cada uma das minhas sessões, eu vou dar para você as informações que você tem que receber referente a você mesmo. Show. Cada uma das minhas sessões, você vai poder contar para as pessoas depois como foi se descobrir e se é válido tudo aquilo que eu estou falando. Claro. Você aceita? Tá valendo? Então, não, certeza. então beleza. Tá fechado. Fechado. Tá fechado. tá gravado, tá fechado. Beleza, então. Fechou. Eu aceito o desafio. E pra galera que quer te conhecer, né, conhecer o teu trabalho e querer, de repente, tirar alguma dúvida, falar com você, qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Diogo Molento, terapeuta. Tá, vou deixar na tela também. Beleza, e o meu contato, se você clicar lá no Instagram, ele já vai direto pro meu WhatsApp, você pode marcar uma primeira sessão gratuitamente para saber se eu posso te ajudar, né? Quem trabalha com desenvolvimento pessoal tá mexendo com sonhos. Sim. E com construção de vida. Você não é como vender uma camiseta. Leva essa que ficou boa e de repente não ficou boa. Não dá. Até porque se eu for atender você ou você vai comprovar, eu não posso falar qualquer coisa para te agradar porque não vai bater. Eu tenho que entregar o que eu tô falando aqui. Você tem que falar, não, esse sou eu, é verdade. Então, você pode fazer uma sessão gratuita comigo para eu entender a sua dor, os seus problemas, e ver se eles se encaixam no meu material e você me conhecer as minhas ferramentas e entender como elas podem te ajudar. É isso. Você que tá, né, assistindo pelo Spotify, dá os 5 estrelas. Você que tá pelo YouTube, deixa sua curtida e se inscreve no canal. E se você for pro Instagram dele, né, entrar no link do WhatsApp, chamar ele, fala que veio pelo JohnnyCast, né? Pra ele também saber
que deu algum resultado, que a galera tá engajada e que quer saber mais sobre a terapia TRG, que até aqui me interessou bastante. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos acho que da sigla eu nunca tinha ouvido falar. E esse é o legal do Johnny Cast. Eu sempre trago alguém que sabe muito mais do que eu sobre determinado assunto para me ensinar. E além disso, ter essa meio de comunicação para que você me ensina e através desse podcast ensine a várias outras pessoas e várias outras pessoas poderem conhecer o teu trabalho e de repente você ajudar as outras pessoas, né? De repente ela só tá precisando disso. Tá precisando abrir esse vídeo, assistir e dar um toque e de repente é isso que tá faltando para ela. Tem uma outra frase que eu gosto muito das frases, porque elas são verdades. Que diz assim: a resposta que você busca está na pessoa que você não acessou ainda. É isso. Né? Quer dizer, se você já tivesse, você não precisaria de ajuda. É isso. Então, aquilo que você está esperando está na boca de alguém. É isso. E você aprende mais perguntando do que respondendo. Também, é verdade. Você aprende mais perguntando e respondendo. E é isso. Você que gostou, então, dá 5 estrelas, curtida e até o próximo episódio. Diogo, muito obrigado, viu? Obrigado você da oportunidade. E boa semana. E, gente, chama ele lá pelo WhatsApp e no Instagram, viu? É isso.